Olá, vou falar sobre os impactos socioeconómicos das espécies invasoras e dos riscos que estas espécies podem ter para a saúde pública. Esta apresentação vai ter, claro, uma componente científica, mas é destinada a todas as audiências e, portanto, a profundidade não vai ser excessiva. Para começar, gostava de vos falar do que é o efeito Frankenstein. Em resumo, o efeito Frankenstein trata-se de libertação de um monstro quando achamos que estamos a fazer algo de muito bom para aquele sistema. Esta alusão é justamente à história de Frankenstein, que era justamente uma versão que se tentava que fosse melhorada dos humanos. E ao libertarmos este monstro no mundo, gerámos uma série de problemas e uma série de coisas correram muitíssimo mal devido àquilo que nós fizemos nesta história. Bom, ora, com as espécies invasoras a história é semelhante, ou seja, ao introduzirmos espécies, achamos que estamos a fazer coisas que são vantajosas para aquele sistema e, na realidade, muitas vezes estamos a causar problemas brutais a esses sistemas. Ora, penso que já todos perceberam que a introdução de espécies de forma intencional poderá ser um problema grave, podemos estar a criar os tais Frankensteins, mas convém agora definir um pouco então o que é uma espécie não nativa invasora. Ora, uma espécie não nativa invasora é uma espécie que é nativa de outra área geográfica, que foi introduzida por ação humana de forma intencional ou acidental, portanto não precisa de ser de propósito, e principalmente tem que ter um dos seguintes tipos de impactos. Tem que ter impactos sobre a biodiversidade, tem que ter impactos sobre a economia e tem que ter impactos sobre a saúde. No âmbito do projeto Life in Vasaqua, nós realizámos um inquérito em que perguntávamos às pessoas se conheciam, se estavam a par de impactos, quer sobre a biodiversidade, quer sobre a economia e quer sobre a saúde. E aquilo que verificámos é que as pessoas têm uma consciência grande acerca de impactos sobre a biodiversidade, mas não têm uma grande consciência de impactos das espécies invasoras sobre a economia e sobre a saúde. No que diz respeito à percepção de efeitos económicos, o inquérito mostrou que as pessoas em geral têm baixos níveis de percepção em relação a estes efeitos económicos. E o inquérito apresentava perguntas relacionadas com efeitos sobre a pesca desportiva, produção hidroelétrica, prática balnear, navegação, distribuição de água e custos do tratamento de água. Portanto, havia muitos exemplos. Ora, os principais resultados foram que, no que diz respeito à produção hidroelétrica, há uma baixa percepção, mas no que diz respeito à pesca desportiva há uma percepção um pouco mais elevada. Mas isto não quer dizer que a percepção acerca de efeitos económicos seja elevada. Não, era baixa em termos gerais. Tendo em conta esta baixa percepção de efeitos económicos das espécies invasoras, é fundamental, no âmbito do projeto Life in Vasaqua, mudar esta percepção. Então, este valor que aqui está, 12 mil milhões de euros, é um valor que é fundamental vocês fixarem. O que é este valor? Este é o valor do custo anual associado às espécies invasoras só na União Europeia. E este valor foi obtido em 2013 e sabe-se que os custos sobem todos os anos. Portanto, vou repetir, 12 mil milhões de euros por ano. Não é pouco. Outro ponto em que há baixa percepção é no que diz respeito aos efeitos das espécies invasoras sobre a saúde pública. Ora, o inquérito abordou casos de transmissão de doenças, transmissão de parasitas, qualidade dos alimentos, qualidade da água, danos físicos e alergias. Isto são tudo exemplos de problemas potenciais causados pelas espécies invasoras. E a percepção, regra geral, era reduzida no que dizia respeito a estes itens. Os principais resultados, aliás, foram que há uma baixa percepção de danos físicos e há uma percepção um pouco mais elevada
de efeitos sobre a qualidade da água, repetindo eu, no entanto, que, em geral, a percepção de efeitos na saúde pública é bastante reduzida. Então, apesar desta baixa percepção dos efeitos sobre a saúde humana, existem muitíssimos exemplos de espécies invasoras que afetam de forma mais ou menos séria a saúde humana. E aqui vocês veem um exemplo de um artigo científico que foi publicado há relativamente pouco tempo e que é justamente uma revisão destes efeitos de espécies invasoras sobre os humanos. E não se trata de um ou dois exemplos, mas temos aqui dezenas de exemplos que são apresentados pertencentes a três grupos principais: a moluscos, a crustáceos e a peixes. E, portanto, quem pretender uma visão um pouco mais científica acerca deste assunto poderá consultar esta informação. Ora, continuando, eu gostava agora de vos levar numa viagem através do tempo, em que vou apresentando datas de aparecimento de espécies em Portugal e falando um pouco dos efeitos desta espécie. E gostava de começar por uma que é muitíssimo conhecida e muito mediática, que é o lagostim vermelho da Louisiana, que apareceu pela primeira vez em Portugal em 1979. Temos aqui o lagostim vermelho da Louisiana. Ora, este lagostim chegou a Portugal justamente neste ano, 1979, e é perfeitamente sabido que é uma espécie que causa prejuízos aos produtores de arroz. Houve algumas estimativas, estamos a falar de, por exemplo, estes valores são variáveis, obviamente, mas são 43 euros por hectare por ano. Isto daria um valor superior a 1 milhão de euros por ano em prejuízos à produção de arroz. O que acontece é que estes lagostins consomem plantas jovens, conseguem, se tivermos uma densidade de um lagostim por metro quadrado, conseguem consumir até 42% daquilo que lá está, e, portanto, reduzir a produção em 42%. Se nós tivermos 3 lagostins, já não há, pura e simplesmente, arroz que consiga sobreviver. Eles causam também destruição das marachas. Portanto, são aquelas estruturas que dividem os canteiros de arroz e provocam perda de água através destas marachas. Por outro lado, esta espécie é comestível e é muito apreciada em alguns países, embora tenha pouca tradição em Portugal. Portanto, é um recurso importante e que pode ser explorado e, na realidade, há mercado para esta espécie. Mas a legislação precisa de evoluir no que diz respeito a esta espécie. Ora, 2 anos depois do aparecimento do lagostim vermelho da Louisiana em Portugal, apareceu outra espécie que é a ameijoa asiática, também em Portugal. E, aliás, foi a primeira detecção da espécie na Europa. Então, esta ameijoa asiática é um bivalve que é nativo da Ásia, como o próprio nome indica, e que foi introduzido em vários lugares do mundo ao longo do século XX. Esta espécie é particularmente tolerante a uma gama muito grande de condições ambientais, o que explica o seu sucesso nos lugares onde foi introduzida. Chamo a vossa atenção para o lado direito deste slide, em que vocês veem uma fotografia em que dentro da tubagem estão a ser retiradas uma quantidade muito grande de ameijoas asiáticas. Ora, este é justamente um problema típico associado a esta espécie, em que elas colmatam tubagens de transporte de água, causando problemas económicos graves. Ora, este exemplo, esta fotografia foi em Espanha, mas em Portugal a situação é semelhante e, portanto, temos vários exemplos e várias queixas relacionadas com esta espécie. O estudo que vocês veem aqui do lado esquerdo do slide é de 2011, é feito em Portugal e exemplifica justamente uma série de casos em que esta espécie teve efeitos ou potencialmente terá efeitos sobre atividades ligadas à água. E o que se verificou neste estudo foi que os sistemas de irrigação e as centrais térmicas são particularmente vulneráveis a esta espécie, portanto, havendo aí danos bastante grandes. Passando para 1990,
tivemos nesta data a detecção do aparecimento na natureza da tartaruga de orelha vermelha. Esta tartaruga de orelha vermelha é extremamente popular, ou era na altura extremamente popular entre aquariofilistas, neste momento é proibida, é uma espécie que é nativa da América do Norte, mas infelizmente é responsável pela transmissão de salmonela às pessoas. Esta salmonela, houve estudos que demonstraram isto, está presente quer em animais de estimação, quer em animais selvagens. E há registros efetivos de transmissão às pessoas. Passando para 2005, temos outro exemplo muitíssimo relevante. Trata-se do Aedes aegypti, que é vetor do dengue e que causou um surto na Madeira desde a data em que foi detectado. Terá havido problemas, principalmente, salvo erro, no ano de 2012 e foram infectadas mais de 2.000 pessoas, continuando a ser uma preocupação até à data atual. Passamos agora a 2019. O que é que nós temos em 2019? Temos o exemplo final de que eu vos queria falar. Ora, em 2019 deu-se o aparecimento em Portugal de uma espécie que, do ponto de vista económico, tem uma importância brutal para o nosso país. Trata-se do mexilhão zebra, nome científico Dreissena polymorpha, e vocês veem aqui alguns exemplos que ilustram bem a capacidade de causar estragos por parte desta espécie. Bom, ela tem estruturas que utiliza, que são os filamentos, para se agarrar a qualquer coisa sólida que esteja na água e, portanto, pode infestar tudo aquilo que seja rígido. E aqui vêm vários exemplos desde carrinhos de supermercado que caíram dentro da água, as espécies nativas de bivalves, a pás de hélice de motores que ficam dentro da água, esquecidos durante algum tempo, lagostins, que podem depois agir como vetores de transporte para outros lugares e, principalmente, tubagens. Vejam estas tubagens que aqui estão ao fundo do lado direito, que estão completamente colmatadas. Ora, como vocês devem calcular, isto tem efeitos económicos brutais. Então, para terminar a apresentação, temos aqui o exemplo do caso de detecção e remoção do mexilhão zebra. Esta espécie foi detectada em outubro de 2019 no reservatório do Alfundão, junto à barragem do Pisão, que fica justamente na bacia do Sado. A espécie foi detectada e rapidamente se agiu no sentido de tentar eliminar completamente a espécie e aparentemente essa ação terá tido sucesso. Aliás, a figura C e a D correspondem a duas imagens que ilustram ações de remoção e limpeza da espécie. Para vocês verem a gravidade do problema, em Espanha, só no Ebro, entre 2001 e 2010, a invasão custou mais de 13 milhões de euros. Na Flórida, ou seja, nos Estados Unidos, as perdas económicas que estão ligadas a esta espécie ao longo de 20 anos foram estimadas em cerca de 244 milhões de dólares. Portanto, é importantíssimo, no que diz respeito a esta espécie em particular e a outras espécies invasoras, agir prontamente no sentido de debelar o problema antes dele ocorrer e, inclusivamente, evitar o transporte da espécie de um lugar para o outro. E é tudo. Muito obrigado a todos. Reportagem realizada com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.